Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair, você está no canal Corsário Clair. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre vamos macetar o Apocalipse, Ivete Sangalo. Bora macetar o Apocalipse, né? Então eu quero estar falando, discorrendo um pouco sobre isso, né? Que é importante, né? Nesse carnaval aí teve uma discussão entre uma mulher aí que se diz pastora e a Ivete Sangalo, né, que falou que o Apocalipse estava vindo, e a Ivete Sangalo falou que aqui ia macetar o Apocalipse. Eu não sei o que é pior, cara. Não, eu não vou mentir para vocês, eu não sei o que é pior. Se é um pastor em pleno carnaval, uma pessoa que se diz pastor ou pastora, pulando carnaval, não sei, ou são pessoas ignorantes discutindo sobre o Apocalipse, no caso da Ivete Sangalo. Sem maldade nenhuma. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas vão falar sobre o Apocalipse de uma maneira assim, muito... é o fim, é destruição, é não sei o que. Mas na verdade Apocalipse ele significa revelação. Na verdade, se você ler o primeiro verso, os primeiros versos de Apocalipse, lá diz: revelação de Jesus Cristo, a qual deu o seu anjo, que deu a João, né, para revelar ao seu povo coisas. Então o Apocalipse ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Como é que termina o Apocalipse? Com a cidade santa, com os santos salvos, falando da árvore da vida eterna, né, falando da Nova Jerusalém. Entende? Então, o Apocalipse, ele é uma coisa boa. Mas por que as pessoas que são do mundo, elas têm medo do Apocalipse? Porque não foi apresentado o tema de maneira correta para elas. Se você observar, tem existe um desenho da Marvel, um inimigo chamado Apocalipse. E por que Apocalipse? Porque Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o principal inimigo dos X-Men. Os X-Men combatem a revelação de Deus, né? Beleza? Então assim, mas vamos voltar à questão do Apocalipse. Quando foi a última vez que você viu um pastor fazer um estudo sobre Apocalipse? Salve, Bradocoso, beleza? Já compartilhou a live? Falando nisso, quem puder fazer alguma doação, está aqui. Fixe mensagem. Salve, Bradocoso, beleza? É interessante eu fazer essa pergunta. Quando foi a última vez em que você viu um sermão sobre Apocalipse? Sabe? Não é de se assustar? Eu acho que é pra gente ficar preocupado. Se não estamos mais pregando sobre isso, o que acontece? O Jedi falou, antigamente tinha muitos cultos com essa temática, colocavam até faixa nas igrejas. É verdade. As igrejas hoje, elas não têm falado sobre o Apocalipse. Inclusive eu gravei um vídeo ontem falando sobre o quê? Sobre Isaac Newton, observações sobre profecia. Isaac Newton ele escreveu mais sobre Bíblia, sobre teologia e filosofia do que sobre física. E o cara é o pai da física moderna. E ninguém fala sobre o conteúdo que ele produziu, sobre o livro que ele produziu, falando sobre Daniel e Apocalipse. Nenhum professor fala, nenhum pastor fala. Por quê? Por que as igrejas
tem medo de falar do Apocalipse? É porque é um tema controverso? Sim. É um tema que dá medo? Não. Mas é que ele fala sobre o fim. Ele fala a verdade. E aí as pessoas, os membros, as ovelhas, os membros comuns, eles ficam mais perdidos. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um cara falando o seguinte, que olha só, que a internet é a marca da besta. Por quê? 666 são 3 6. Qual que é a sexta letra do alfabeto? A letra Vav. E qual que é a letra Vav? Aí é o W. Mano, a coisa mais imbecil que alguém pode fazer, cara. A coisa mais imbecil que um pastor pode fazer é incrível, né? Esses podcasts, eles muitas vezes chamam gente capacitada para falar de um tema, mas eles chamam qualquer imbecil para falar sobre o Apocalipse. Onde que o Apocalipse, onde que a marca da besta vai ser uma coisa de internet, um www de internet? Não, cara. A marca da besta está na testa e na mão direita. É memória e trabalho. A mão ela está relacionada com ação, com trabalho, não é com internet, assim, www. Primeiro que é um equívoco, né? Se linguisticamente falando, as letras, elas representam coisas diferentes para cada cultura. Quando você vai para o 666, por que o João lá, quando fala, o número é 666? Quem tiver inteligência, calcule o número da besta. Porque letras eram números e números eram letras. Perfeito? E quando você tinha um número somado, tipo assim, 666, que número somado às letras dava 666? Ou daria 666? Então, essa era uma prática muito comum do Império, né, do período contextual daquele momento, que nós hoje não entendemos. Mas para você entender melhor, por exemplo, pegue aí número 18, por exemplo. O número 18 e o número 88 é muito utilizado por grupos neonazistas. Como assim utilizado por números neonazistas? 8. 1A, 8H. Adolf Hitler. Então, comando 18, por exemplo. Comando 18. Comando 18 é o Front 18. É um front neonazista. Você tem grupos que utilizam essa nomenclatura muito fora do país. No Brasil também você encontra alguma coisa relacionada a isso na cidade de São Paulo. Front 88, que foi um dos grupos mais fortes neonazistas também que atuou muito em São Paulo. Por que 88? HH. Heil Hitler. Entende? Então, existem grupos que eles se utilizam de números, né? Até vi um vídeo, um cara colocou uma imagem assim, 333, meio besta. Você tem o 666, que é o número da besta, e você tem o 333, que é o meio besta. E, cara, assim, a gente racha o bico da idade. Então, você tem momentos em que o pessoal faz meme, ou que existe essa controvérsia de numerologia. Seria algo muito parecido isso que foi falado quando você tem o 666. Então, o que acontece? Como é uma profecia para o final dos tempos? Que nomes as letras hoje somadas em números romanos ou gregos daria 666? Que número? Que nome? Que nome de entidade eclesiástica? Porque não pode ser qualquer coisa. O número da besta, ela está relacionada com religião, ela está relacionada com poder político, ela não está relacionada com internet. Internet é informação. Então, é cada coisa que a gente vê que quando eu olho uma pessoa, se eu for fazer se eu for fazer um react do cara falando isso, dá vontade de bater no cara. Dá vontade. É que eu não faço reação, cara, porque eu não tenho paciência. Mas quando eu vi isso, cara, eu fico indignado. E aí o que acontece? Quando as pessoas do mundo, como o caso da Ivete Sangalo, ela achar
que o Apocalipse é algo que pode ser parado. Por quê? Porque assistiu X-Men demais. Sei lá, assistiu Constantine demais. Mas não abriu a Bíblia. Por quê? Porque os pastores não abriram a Bíblia. O que os pastores estão fazendo hoje? Estão indo para carnaval. Falar. Carnaval é lugar que crente tem que passar longe. Claro que o carnaval já perdeu muita força, né? Entende? É muita coisa. Então, eu acho que os pastores, eles têm que falar coisas relevantes, sabe? Coisas relevantes. Quando foi a última vez que você viu um seminário sobre o Apocalipse? Você não tem. Aí, uns caras doidos como Romilson Ferreira começam a falar de Apocalipse, que a linguagem é uma coisa que eu quero mencionar aqui. Romilson Ferreira, ele fala muito de profecia. Vai ver o canal dele como é que tá. Bomba de gente. Por quê? São pessoas mais leigas, que têm sede de conhecimento. E elas ouvem o Romilson Ferreira falar uma coisa que os pastores delas não falam. E aí o que acontece? Essa pessoa ela acaba sendo levada por um vento falso de doutrina. E é por isso que nós que vamos à igreja temos que aprofundar nossos estudos no livro do Apocalipse e no livro de Daniel, para que não aconteça isso. O Romilson não tá rico? Rapaz, ele racha de ganhar dinheiro. Toda vez que ele marca uma vinda para Cristo, quantos inscritos ele não ganha? Rapaz, vou falar pro seu tanto de monetização que esse cara ganha, bicho. Doação, você acha que o pessoal não doa dinheiro para ele? Doou, velho. Doa. É por isso que ele marca arrebatamento, é por isso que ele marca um monte de coisa, né? Sabe, assim, é por isso que ele continua produzindo o conteúdo que ele produz. Não é porque eu não acredito. Cara, eu sei, ele não acredita naquilo que ele tá falando lá do arrebatamento. Mas por que ele usa essa linguagem? Por que ele produz conteúdo nesse sentido? Porque isso dá dinheiro. É que ele não vai falar que ele tá rico. Ele não é besta. Entende? É isso aí. Ó. E temos que tomar cuidado com certas interpretações, porque tem uma lata de sardinha 88, a fachada de igrejas com formato de triângulo feita por maçons, etc, etc. Então, cara, isso que você mencionou nessa lata de sardinha 88, mas eu tô dizendo que o número 88, dependendo do contexto que você vê, por exemplo, se for em gangues de rua, isso eu tô falando de gangues de rua, você pega aí os movimentos neonazistas, 18 e 88, se você tá lidando num contexto punk, num contexto skinhead, fica muito fácil de você entender. Claro que o 88 em qualquer lugar não significa nada. Mas você está andando no centro de São Paulo, você vê lá Fronte 88, pode ter certeza que aquilo ali é região visitada por neonazista. Entendeu? É isso. É isso que eu estou dizendo. Sabe, assim. Adolfo, por que você sabe disso? Cara, eu estudo sobre o tema. Sou professor de história, né? Sou professor de história, tenho livros relacionados a isso. Fechou? E é isso, beleza? Mas eu entendi o que você quis dizer, irmão. Fachada de igreja com formato de triângulo foi feita por maçons. Não, engraçado, né? Você vai ver esses caras falando mal da maçonaria, e não vou fazer uma defesa da maçonaria, mas os caras que bancaram os primeiros missionários para chegar no Brasil foram maçons. Piratas e maçons. O protestantismo chegou no Brasil via pirataria e via maçonaria. Por quê? A maçonaria queria bater de frente com a Igreja Católica, né? Então ela bancava missionários protestantes para chegar aqui, né? E aí hoje os crentes de internet, os imbecil, vai criticar a maçonaria, né? Porque a maçonaria é do diabo e tal. E por aí vai. Cara, hoje eu não tô afim de muito de ficar mudando de tela não, porque também eu já vou finalizar a live aqui, beleza? Lembrando que espero o apoio de vocês aqui, tá? As moedinhas, quem puder ajudar com umas moedinhas aí, não se esquece aqui do Adolfo, tá? Faça suas doações e tamo junto. Então, é isso. Vamos amacetar o Apocalipse. Eu acho que essa é a melhor frase que a Ivete Sangalo falou, porque nós temos que estudar o Apocalipse, nós temos que macetar o Apocalipse, entender. Eu não sou um especialista em Apocalipse, não tenho muito interesse em falar sobre o Apocalipse aqui, mas nós precisamos entender o básico. E as igrejas precisam falar sobre isso, porque o Apocalipse, ao contrário do que se pensa, é um livro de esperança. É um livro que
compreendido na sua essência, mostra como Deus cuidaria da igreja e como prepararia a igreja para o tempo final, né? Só que como os pastores não falam isso, não pregam isso, não tornam cativante o estudo da revelação de Jesus Cristo, porque Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. E por que os pastores não falam isso? Sabe? Entendeu? Ó, o Apocalipse foi dado para a igreja e não para o mundo. Cara, o Apocalipse foi dado para todas as pessoas. Primeiramente para a igreja. A igreja tem que entender o Apocalipse. A igreja tem que entender, né? E explicar isso para o mundo. Mas sim, concordo, vamos lá. O Apocalipse foi feito, dado para a igreja. Assim como as profecias de Daniel. A Bíblia, ela foi dada para todas as pessoas, né? Zacarias, Joel, entre outros. Isso, verdade também, Bradock, isso aí mesmo. O Everson falou o seguinte: Adolfo, ganhei uma Mato Soares com estudos da minha tia católica, uma nova pasta de R$100. Aí sim, é uma Mato Soares, da hora. Tiazinha é gente boa, hein, mano? A tiazinha é gente boa, hein? A lata de sardinha 88. Não, cara, mas a lata de sardinha 88, eu acho que eu comprei sardinha nesse sentido já. Já vi, acho que tem pra vender ainda, né? Jedi, em todo olho verá. Creio que a volta de Jesus será televisionada, por isso todo olho verá. Não, na verdade vai ser o contrário, Jedi. Sempre que você tenha dê uma estudada sobre a palavra terremoto. Ilhas se moverem do seu lugar. Antes da vinda de Cristo, vai ter um terremoto muito forte e que as ilhas se moverão dos seus lugares. O que acontece? Eu entendo que a Terra hoje ela está dividida em 7 continentes. Antes da volta de Cristo, vai haver um terremoto tão forte que os continentes vão se unir, como era no princípio, e aí Cristo vai voltar. No que Cristo volta, todo olho vê, porque vai estar todo mundo reunido no mesmo lugar. E aí, cara, você depois, antes disso, né? Depois disso, você ainda tem o Armagedon, né? Que é a batalha de todos os povos ímpios contra o povo de Deus, né? Entende? Então, eu vejo dessa forma. Então, todo olho verá. Por que todo olho verá? Como que eu tô no Brasil e o cara no Japão vai ver? É porque tudo que é terrestre vai se unir e formar um continente só. Eu tenho um amigo que ele tem... Isso, a Pangeia. Eu tenho um amigo que ele tem uma teoria diferente. E qual que é a teoria dele? Ele acredita que o mar que hoje existe, ele vai ser um pouco menor e a Terra como um todo, ela vai cobrir quase que o planeta todo. Então o terremoto ele vai abalar as estruturas do planeta e você vai ter mais terra ou uma região que contenha mais terra e menos mar, menos água. Essa água ela vai ficar embaixo da crosta terrestre e ela vai sair via 4 rios, né? Grandes 4 rios. Então, tipo assim, ela vai formar um ciclo de que ela sai e faz esse ciclo aqui, ó, esse ciclo, né? Ela sai do meio, vamos supor, do meio da Terra, forma 4 rios, se espalham pelo planeta e depois elas voltam e formam esse ciclo de novo. Por quê? Ele defende isso. Se você analisar, tem uma teoria, e ela é uma teoria nova, entre os cientistas. Um amigo meu ele falou isso muitos anos atrás, eu guardei para mim. Eu falei, cara, é doideira. Só que tem uma teoria que dizem que existe uma possibilidade que embaixo da terra firme onde a gente está, exista mais água do que no mar. E o que seria isso? O abismo. Um abismo de água. Não tem como medir isso, mas por baixo da crosta terrestre exista muita água. E existe, de fato, certo? É uma teoria muito cabulosa. E aí, cara, é muito legal, cara. Entendeu? São 6 continentes, mas o que se vê no Japão, não vemos no Brasil. Você consegue ver de Caçapava um balão de 50 metros em Resende? Não consigo ver, mas uma volta de Cristo, brilhante, com trocentos anjos, 3x3, braço desse tamanho, escrito I love Jesus, com coraçãozinho, meu amigo, acho que dá pra ver, né? E ainda com
com umas baterias muito loucas e Raul Seixas cantando, pode ter certeza que a gente vai ficar sabendo, irmão. E ainda com a banda cantando Starway Heaven, né? Tem Autoestrada para o Inferno, né? Tem a música Autoestrada para o Inferno, me fugiu o nome do grupo, né? Mas tem essa aqui, Starway to Heaven. Starway to Heaven, isso aqui mesmo. Aí, ó, Starway to Hell. É isso mesmo. Starway to Heaven. Led Zeppelin. Starway to Heaven. Entendeu? Tamo junto, Barbosa. Tamo junto. A AC/DC é a Highway to Hell, né? Agora tem a Starway to Heaven do Led Zeppelin, né? Tem até um meme muito engraçado que você tem o cara do Led Zeppelin, com a camiseta Led Zeppelin, o cara com a camiseta do AC/DC, e aí tem uma estrada aí pro céu e pro inferno, né? Aí um fala pro outro assim, é aqui que nós nos dividimos, meu amigo. É muito engraçado esses caras, velho. AC/DC, Led Zeppelin, né? Então é isso. Mas a vinda de Cristo, ela vai ser algo tão glorioso que vai fazer isso, vai mudar as bases da terra, né? Autoestrada para o inferno, isso aí mesmo. Bora, Corsário. Obrigado pelo livro. Tamo junto, Barbosa. Tamo junto. Exatamente, o Braddock, que é a água do dilúvio. Então nós temos muita água em cima, muita água embaixo. Talvez a geografia de pós-vinda de Cristo, ou um pouco antes da vinda de Cristo, vai ser muito diferente. Não é à toa que João fala assim, e o mar já não existe. Opa, por que ele fala e o mar já não existe? Porque o mar que nós vemos, ele divide as nações. Depois da vinda de Cristo, com a Nova Jerusalém assentada, onde fica o Monte das Oliveiras e tal, eu entendo que o mar não vai mais dividir as pessoas. Entende? Então eu defendo isso. Tem umas coisas bem interessantes, sabe? Então eu enxergo dessa forma. É claro que teríamos que fazer um estudo mais aprofundado com textos e tal, mas a ideia é essa. A ideia é se você encontra ela um pouco nas escrituras. Não estou dizendo que é algo que escalada para o paraíso, né? Escada para o paraíso, né? Fechou? Então seria isso. Seria essa a questão. Vamos lá. O dilúvio falhou, pois o que veio depois também foi uma geração perversa. Não, o dilúvio ele só foi um negócio para diminuir a maldade. Deus ele fez o dilúvio para diminuir a maldade. Porque imagine, cara, aquele povo vivendo 600, 700 anos, o tanto de maldade. Então isso irritou muito a Deus. Então ele mudou a estrutura do planeta, ele fez o dilúvio, mudou a estrutura do planeta, recomeçou, mas para que desse tempo, né? Porque Deus ele deixou o tempo para fazer o julgamento. Existe o tempo, ele já determinou esse tempo. A vinda de Cristo, tudo já estava programado desde a fundação do mundo. Então, se ele deixasse os antediluvianos agindo com a liberdade, então ele já teve que fazer um juízo antecessório para que acontecesse isso, entendeu? Fechou? Não, para mim o dilúvio foi mundial. Por quê? Quando você olha para o mundo todo, todas as partes do mundo já passaram, parece que passaram por um dilúvio. No alto das montanhas, não sei especificar bem, tem umas montanhas, acho que é aqui nos Andes, que você encontra esqueleto fóssil de peixe. Fóssil de peixe no alto da montanha. Explica como isso aí foi parar lá. Explica para mim. Fóssil de peixe em montanha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é possível achar isso aqui. Ó. Isto é dinheiro. Vamos pegar aqui. Isto é dinheiro.
Olha aqui, gente. Aqui, ó. Isto é dinheiro. Fósseis de répteis marinhos gigantes são encontrados no topo de montanhas nos Alpes suíços. Explica pra mim, cara, como que um fóssil de peixe vai aparecer lá em cima? A 2.740 metros acima do mar. Lembrando que tem montanhas que elas crescem. Por quê? Você tem o trabalho geológico das placas tectônicas que fazem com que as montanhas andem, né? Que elas cresçam. Então as placas tectônicas, como elas estão em contato e assim, então tem montanhas que crescem. Mas explica pra mim, como que o bagulho aparece no topo? Hã? Ó, um pescador levou peixes para um piquenique com a mulher. Mostra a lata de sardinha. Mas por que você quer mostrar a lata de sardinha 88, rapaz? Nada a ver a lata de sardinha. Né? Então, não é só isso. Fósseis marinhos, né, encontrados. Então, é isso. Ó, what? Território da Índia. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que acontece? Salve o Jedi. Aí, ó, 50, ó. Bradocão e o resto dos parças. Já o Jedi fraudulento se cuida, rapaz. Ai, ai, ai. Salve, minha gente. Tamo junto. E obrigado aí pelas moedinhas, o Jedi. O Jedi ajuda com os pesos argentinos aí sempre que pode. Né? Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma doação para nós. Tomara que alguém tenha feito alguma doaçãozinha para nós. Né? E vamos embora, vamos meter bronca, hein? O Pix tá no comentário fixado aqui. Tá? Não, ninguém ajudou com dinheiro. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos continuar a live aqui. Vamos continuar nosso bate-papo até umas 10h10. Só para finalizar esse tema. Então, tem muita coisa que a gente precisa estudar, né? Muita coisa interessante. E aí eu te falo, cadê os pastores falando isso? Os caras estão mais preocupados em falar da história da própria vida, né? Isso aí. O Everson falando que é da Assembleia e gosta muito da interpretação adventista sobre o milênio. Pô, é isso aí. Vou chegar junto, Corsário, hoje. Romeu Barbosa, é isso aí, ó. Valeu, Barbosa. Tamo junto aí, cara. Dá esse apoio pra nós aí. Eu vou ter que trocar a embreagem primária da bis, porque ela tá fazendo um barulho muito cabuloso. Muito cabuloso. É cabulosíssimo. Né? O bagulho tá feio pra mim. Né? Então, essencialmente é isso, cara. E as pessoas não falam, cara. Não falam sobre Apocalipse. Não fazem o estudo. Seria necessário um estudo muito profundo sobre Bíblia. Antigamente os crentes, eles eram... Por que eu me tornei crente? Porque eu queria aprender de Bíblia, cara. Eu falei, eu vou aprender de Bíblia com quem? Com os crentes. Exatamente, Jedi. As igrejas viraram igrejas de autoajuda. As igrejas se esqueceram. As igrejas estão se esquecendo de falar de Bíblia. E isso é triste. E isso é triste e é um pecado. Porque, cara, quantas vezes eu fui ver sermão de gente famosa, sermão na internet, e você não vê a pessoa falar de Bíblia. Só vê a pessoa contar a história da própria vida, contar história, e não explicar um texto bíblico. Eu fico muito insatisfeito quando acontece isso. E muito triste. Por quê? Porque a pessoa, ela sai da casa dela, ela liga na internet, ela quer ouvir a palavra de Deus. É claro que eu tenho uma liberdade maior aqui no canal, porque estamos no meu canal, estamos trocando ideia, estamos aqui se divertindo e tal. Não é um ambiente eclesiástico, não é um ambiente de... Assim, eu tento trazer conhecimentos, abordagens, mas de uma outra forma. Mas é porque é minha casa, mano, é meu canal, é minha comunidade, vocês estão juntos, vocês estão comigo. Só que numa igreja, cara, tem coisa que eu falo aqui que não convém falar dentro de uma igreja. E eu sei disso. Aí você fala, por que, Adolfo? Então você duas caras? Não, cara, todo momento. Ó, Barbosão, valeu, ó. Jedi, aí sim, ó. Ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó,
teólogo de Tapau. Não, agora que mandou sem RS, Gedazão, peraí, que nós já vamos cantar um negócio aí. Ó, já vamos até umas 10h20 agora aqui, pelo apoio, vamos lá. Os caras já chegou dando apoio, já o Romeu Barbosa aí. Grande homem. Aí sim, ó, já foi 5 pila que ajudou, mas é isso aí. É isso aí, Barbosa. Já pagou metade da banana que eu comprei hoje, hein? Eu comprei banana hoje, deu R$10,79. Ó. Jedazão ajudou com 100 RS. Barbosão ajudou com... Como é que é? Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lepirata Barba Rala. É os mano de direita nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barba Rala sem os amigos Sodril. Marujo pode crer. Tá? Navegar em alto mar. Saque ACP. Bicho, é isso aí, bicho. É isso aí, cara. Ó. Valeu, Jedazão, pelas moedinhas. Eu sei que isso aí pesa bastante pra você. Mas, sabe? É isso, cara. Eu sinto falta de igrejas falando sobre Bíblia. Eu sinto falta, cara. Eu não sou especialista em Apocalipse, mas, cara, saudade de ouvir um sermão falando sobre Apocalipse, sobre Daniel. Igual o Braddock falou sobre Oséias, cara. Sobre Zacarias. O pessoal, né? Acho que os pregadores tinham que pegar isso aí, cara. Pô, tem tanta coisa legal na Bíblia pra falar. Não, vamos subir lá no púlpito pra ficar contando história da própria vida. Trágico, né? Não vai andar na prancha não, Jedazão. Ele não vai andar na prancha não. Ele vai fazer uma doação de R$50 pra nós, cara. Ele vai fazer uma doação de R$50 aqui pra mim. E aí, você vai deixar ele quietinho, beleza? Você vai deixar ele quietinho. O Jedi é foda. Existem muitas doutrinas que precisam ser ensinadas: hamartiologia, cristologia, soterologia, escatologia, teontologia, criacionismo, entre outros, piratão. A soterologia, né, que é a doutrina do solteiro. O que é soterologia? A doutrina dos solteiros, né? Não, soterologia vem de soteros. Soteros é salvação. É a doutrina de salvação. Velho, soterologia é a doutrina que estuda os solteiros, velho. Porque você tem a doutrina dos casados, né? E você tem a doutrina dos solteiros. Então é isso aí, velho. É a ciência que estuda a doutrina dos solteiros. E dá pra falar sobre isso, tá, Gustavo Adelino? Dá pra falar. Paulo é um dos que defendia a solteirice. Né? Ele era um desses caras. E ele tava prevendo o futuro, que ele falou, mano, o futuro vai ser louco, né? Ó, quase comprar uma Bíblia escatológica. Não, pra quem gosta, vamos fazer o quê, né? José? Carnaúba. Pessoal, deixa eu ver aqui. Compensa adquirir uma Bíblia de estudo ESV? Mas nem a pau, meu irmão. Se você comprar uma Bíblia de estudo dessa, você faz uma doação pra mim, cara. Faz uma doação pra mim. Em vez de você... Cara, em vez de gastar dinheiro com Bíblia de estudo, faz uma doação pra mim, cara. Não. Eu acho que eu não tenho mais conteúdo que uma Bíblia de estudo. Não, eu não tenho mais conteúdo, não. Não, de fato, eu não tenho mais conteúdo porque meu conteúdo é focado em falar mal de Bíblia de estudo. Bicho, não vale a pena ter Bíblia de estudo, cara. Não vale a pena. Vale a pena você comprar um livro específico. Daí você não queria aí, ó, observações sobre profecia do Isaac Newton? Lê o Isaac Newton, de graça. Tem para vender também, cara, na Amazon. Tem sites que vendem o livro impresso, uma edição melhor, mais bonita, né? Então, é isso aí. Ó, ele era um grande celibatário. Paulo foi um grande apóstolo. Exatamente, a doutrina dos solteiros. Bíblia de estudo do Adolfo Clair. Já lança uma. Mas, cara, pode ter certeza, velho, que no dia que eu fizer isso, o Apocalipse vem, cara. Aí a gente não consegue macetar mais o Apocalipse. Nós não vamos conseguir macetar o Apocalipse, cara. Pode ter certeza que esse é um dos 66 selos do sobrenatural, um dos 666 selos, que Adolfo lançando uma Bíblia de estudo, né? A Bíblia de estudo euclaidiana, né? Bíblia de estudo euclaidiana.
Fala, gente, o que você quer, rapaz? Fala, rapaz. Vamos lá, vamos. Chega aqui pra nós chorar uma... Chega aqui pra nós mendigar um dinheirinho, ó, ó. Fala pra eles que sua ração já tá acabando. Fala pra eles. Vem cá, você. Não vai apanhar nunca. Olha a cara desse cachorro, coitado dele, ó, coitado dele. É que ele apanhou esses dias que ele mijou na porta do banheiro lá. Olha aqui, ó. Ele precisa de ração. Quanto que custa a sua ração? Fala aí. Pede dinheiro pra eles aí. Pede uma doação em dinheiro, Shanks. Pede um dinheirinho. Porqueira de cachorro. Vai ser cachorro. Pega ele, Iruruga. Pega ele, Iruruga. Acaba com ele, Iruruga. Né? É, bichão. Esse cachorro come, cara. Minha esposa, ela pegou ele tava todo cheio de sarna, cara. Passamos óleo queimado, deu o remédio pra ele e agora tá... Ele era mais vermelhão, cara. Aí ele escureceu, ficou uma cor bonita. Mas o problema dele é que ele mija em tudo aqui, cara. Se deixar ele mija na porta, nos panos, a mulher fica doida aqui. Se eu pego... Só que o bichão come uma ração, cara. O bichão é um 8 cilindros, cara. O bichão é 6 pistão. Né? Gostei, eu claridiano. Né? Adolfo, vamos fazer um curso de escatologia. Eu faço uma parte, você faz a outra e eu reviso tudo. Cara, Jedi. Aí, Maria. O Jedi mandou 20 pesos argentinos. Dá um salve aí para a Marizeira aí. Também, piratão. Mandando um salve para você. Cara, o Jedi, entra em contato comigo aí. Meu zap é o que é o Pix também. Então manda um contato, manda aí uma mensagem, a gente conversa, cara. Eu tenho amigos que manjam de profecia. É que eu não. É que não é uma área. É que essa não é uma área que eu. Ó, o Carnaúba mandou 5 também, valeu, ó. Já compensou a banana, cara. Já compensou a banana. Valeu pelo apoio, gente. R$10 na live hoje, pô, valeu. Isso aí. Fora as moedinhas que o pessoal caiu. Márcia Marchiori, notícias do Caio. Cara, faz tempo que eu não falo com ele, vai fazer um tempinho já. Mas teve uns dias aí que ele comentou na minha live, né? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu falar do Caio aqui, peraí. Aí, Caio, tem gente perguntando de você, cara, se você tá bem ou se você tá mal. Tô numa live aqui, uma tal de Márcia Marchiori aqui perguntando de você. O último dia que eu conversei com ele foi 15/10/2023, aí, ó. Vai fazer 5 meses que eu não falo com ele. Sim, a pessoa perguntando do Caio. Então, assim, tem pessoas, eu conheço pessoas que manjam de profecia e dá pra gente trabalhar junto, o Jedi com o J, né? Eu conheço uns caras que gostam desse tema, né? Tá? Então, essencialmente é isso. Mas, o que eu fico triste é isso, cara. Pessoas que não incentivam o estudo de Daniel e Apocalipse. E é super interessante. Né? E aí cria-se uma visão aí, ó. Eu racho o bico, cara. Eu racho o bico. Eu falei, faz 5 meses. Eu falei que a última mensagem que eu tinha trocado com você era de 5 meses atrás. Aliás, nem vale nada. Eu racho o bico com meu amigo, cara. Bichão, eu choro. Não, inclusive esse canal, a Márcia mencionou que eu comecei esse canal na casa do Caio, mano. Eu decidi começar um canal no YouTube na casa do Caio em 2015. Em 2015, bicho. Foi em 2015 os primeiros vídeos que esse canal teve. Só que aí depois, cara, como o Caio ele é de uma outra pegada, né? Que nem eu sou mais da pegada do grego e da crítica textual. E o Caio é da pegada mais adventista, mais da pegada
escatológica, teológica, eu falei, não, cara, vamos, aí, ó, nem sei quem é o Caiuso, mas manda um salve também. Aí, cara, entra na live aí, só vê o comentário que o Jedi mandou pra você lá, cara. Eu não sei nem quem é o Caiuso, mas manda um salve pra ele também, ó. Ele tá falando pra mandar um salve pra você. E assim, cara, foi na casa do Caio, foi com a webcam, foi com a câmera dele, uma PJ6, que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, cara. Até hoje eu tenho essa webcam, essa câmera. Então o Caio foi um cara... Não, é um cara... Caio Fábio. Não, cara, o Caio foi um cara que me ajudou muito, assim, nessa caminhada de estudos e tal, né? E é isso. Então, mano, tamo junto, ó. Quando tiver um tempo, vou te mandar um material. Pronto, só vou mudar a estrutura. Queria ver o Bradocão em live. Bradocão é o bichão dos bichão. Então, cara, é só o Bradock entrar em contato aí que a gente troca uma ideia, cara. O Caio tá num curso de Química agora. Aí, ó. Química! Eu odeio Química! 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 Química do Legião, né? Legião Urbana. Tem uma música chamada Química. Eu odeio Química! 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 E é isso. Vou fechar a live aqui, senão o bicho não vai conseguir acompanhar o trabalho dele. Não, o Caio é um cara assim que... tem live minha. Tinha live minha com ele, vídeo meu com ele. Eu perdi tudo, cara. Tem que refazer algumas coisas com ele. Acho que vou fazer alguma coisa de profecia lá no Lei Pirata /Barrala. Chamar uns caras que manjam de profecia, discutir. Acho que eu vou produzir algo nesse sentido lá. Gente, o meu convite é esse. Um outro livro que eu gostaria de indicar para quem gosta de profecia, 2 livros. Daniel, de João Calvino. Meu irmão, não me importa no que você crê, se você gosta ou se você odeia do Calvino. Mas, cara, se você ler João Calvino, Daniel, você vai apaixonar, cara, porque o cara manja muito de Daniel. E não é porque eu concorde com tudo que ele coloca. Qualquer dia eu vou fazer uma análise, uma breve análise do que ele disse. Mas, cara, é muito absurdo o conhecimento que o cara tinha sobre... É absurdo o conhecimento que ele tinha sobre a questão do Daniel, cara. E é interessante como que ele faz uma análise crítica de Joséfo em 1570. Eu acho incrível isso, cara. Eu acho incrível isso. Por quê? Algum questionamento ou análises mais críticas sobre Joséfo, nós vamos ter no século XX. O cara estava 500 anos atrás já descendo a ripa. Então é muito doido, cara. O livro do Calvino é muito completo. Tanto que, para você ter noção, quantos capítulos tem Daniel? 12. O livro do Calvino são 2 volumes, cada um de 400 e poucas páginas. O cara praticamente escreveu 850, 900 páginas sobre Daniel, cara. Para você ter noção o quão detalhista ele era. 900 páginas sobre Daniel. 900 páginas sobre Daniel. O cara era bicho. O cara era bicho, mano. Bichão. Aí um outro livro que eu vou indicar é Uriah Smith, As Profecias de Daniel e Apocalipse. Uriah Smith, ele é do final do século XIX, início do século XX. Cara, mano, ele falando sobre Apocalipse e Daniel, cara, você fica impressionado. Eu fico fascinado. Né? E fora o próprio Isaac Newton. Mas é isso aí, gente. 10h16. Obrigado a todos que fizeram suas doações, os superchats aí, o Jedi que deu esse apoio aí, né? O pessoal que deu apoio. Muito obrigado mesmo, né? O Jedi gosta que desça uma ripa. Seu danado. É isso aí mesmo, pô. Não, eu vou indo aí, cara, porque tem que acordar às 5h30, né? Tem que acordar às 5h30. Não, mano, é que eu tenho que acordar às 5h30 e eu quero deixar um pouco de força para fazer live amanhã também, né? Amanhã eu tento fazer uma live umas 9 horas. É que hoje eu fui gravar um vídeo. Vocês que são membros no canal, vocês já podem ver o vídeo. Eu gravei um vídeo sobre PDF, pirataria, editoras
38 minutos de vídeo. Então, eu já estou aqui sentado aqui falando na câmera há mais de 2 horas. Porque eu gravei um vídeo de 38 minutos sobre isso, né? Eu falei muita coisa. Viajei na maionese, mas é isso aí. Então, é por isso. Mas amanhã nós vamos ter mais outra live. Eu vou estar fazendo uma live essa semana. E nós vamos meter bronca. O Macedão já chegou, tá melhor já, Macedão? Já tá melhor, meu amigo? Tomara que você esteja melhor. Tô de olho em você, Jedi. Mas um abraço a todos. Muito obrigado aí àqueles que participaram da live. E tamo junto no campo de batalha.